Boa tarde, gente. Vamos iniciar agora o nosso treinamento de protocolo para os futuros diretores de protocolo da próxima gestão. E vamos iniciar falando qual que é a função do diretor de protocolo. Na verdade, o diretor de protocolo tem uma função muito importante porque ele é basicamente a imagem do clube. Ele é a ponte do presidente com os associados e os demais membros do conselho durante as reuniões ou os eventos. É ele quem apresenta, é ele quem organiza a rotina, basicamente. Então, o diretor de protocolo, ele sempre vai ser a primeira imagem que alguém vai ter do clube, porque ele que inicia a fala, ele que começa apresentando os componentes da mesa e tudo mais. Vamos lá. As características de um diretor de protocolo, como eu disse, ele é para ser a imagem do clube. E por ser a imagem do clube, ele carrega certa responsabilidade. Então, ele tem que ser energético no falar dele, porque ele não pode estar morrendo lá na frente também, né? Só que ele também tem que ser delicado, porque se for com energia demais, o pessoal vai estar achando que ele está surtando lá na frente, né? Mas não, ele é energético, só que ele é delicado. O protocolo, o diretor de protocolo, ele sempre tem que ter um ar otimista, nada daquela vibe ruim carregada, porque é a primeira coisa que os associados, convidados veem ao protocolo. Então, ele tem que estar otimista, ele tem que estar presente. Só que além disso, ele também tem que ser discreto. Nada de cores vibrantes, apetrechos espalhafatosos no rosto, nada. Por quê? Você ser discreto e ter uma seriedade e postura é essencial, porque você está representando uma associação, você está representando um clube, você está apresentando uma reunião, iniciando um evento. E seguido, você tem que ter uma boa dicção. Por quê? Você não pode chegar lá na frente e falar baixo, falar enrolado, engolir palavras porque tá nervoso. Respira fundo, tenha calma e solta o texto de forma clara, com uma boa dicção, de forma objetiva e responsável, certo? E isso entra também na característica dele, ele tem que ser objetivo, tem que ser responsável e tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao redor. Porque qualquer coisa que acontece diferente, o protocolo é quem vai lá, vai resolver. Chegou um convidado novo, ele vai apresentar. Chegou alguma pessoa importante no evento que não foi convidada, mas de última hora resolveu aparecer, tem que ser apresentado, tem que ser colocado à mesa, se for o caso. Então isso, o diretor de protocolo tem que estar sempre atento, certo? Quais são as funções específicas do diretor de protocolo? Ele verifica a panóplia, que é a bandeira, para quem ainda não sabe, a expressão correta é panóplias. Ele verifica o sino, o martelo, os equipamentos de som, porque ao iniciar tudo, isso já tem que estar pronto. Então, o protocolo ele tem que chegar com antecedência para verificar isso, para deixar tudo pronto, para não ocorrer nenhum imprevisto durante para não ocorrer nenhum imprevisto durante a reunião ou evento. Ele também menciona datas cívicas, comemorativas, aniversariantes do mês ou da semana, e isso vai da organização do próprio protocolo. Se ele prefere que seja mensal ou semanal, vai de quem está naquela gestão. Ele também pode anunciar aniversários dos familiares, dos amigos, dos convidados, nascimentos, formaturas, homenagens e ausências também. Então, são coisas pequenas, mas que fazem importância. E o diretor de protocolo ele tem que ter um nível de linguagem excelente. Não precisa ser algo extraordinário, mas também nada de gírias, nada de palavreados feios, chulos. Ele tem que ter um nível de linguagem bom, cultural e principalmente postura. Por quê? Porque tá todo mundo prestando atenção no diretor de protocolo. Como eu disse e vou repetir, o diretor de protocolo é a primeira imagem que as pessoas têm do clube. Então tem que evitar essas gracinhas, essas coisas. Isso vocês podem fazer no final da reunião. Vai ter um momento para aquilo. Mas ao iniciar a reunião, o evento, vocês têm que seguir o procedimento de praxe. Seguir certinho para não se tornar uma reunião monótona. O protocolo também durante a reunião ele consegue controlar as pautas para não ter muita discussão, muito palavreado. Geralmente tem aquelas reuniões em que começa a discussão, todo mundo fala ao mesmo tempo e uma pauta que já foi resolvida volta a ser falada. Então cabe ao protocolo ter esse controle de tempo, ter esse controle de organização
Ele vai pegar e vai falar, já, essa pauta já foi discutida, vamos para a próxima pauta. Certo? Essa organização é toda do diretor de protocolo. Nas reuniões, as pautas são comuns. Isso é o que vai ser sempre feito sempre, que é a organização e limpeza do local, a checagem de todo o material, verificar a lista de convidados e visitantes, porque geralmente tem que ver se tem lugar para todo mundo, ele tem o uso da palavra e ele dá o uso da palavra para as pessoas no momento adequado que elas têm que falar, e a pauta tem que estar condizente com o tempo, igual eu acabei de mencionar. Por quê? Para não se tornar uma coisa monótona, ou se é um evento que você tem um horário fixo, então você tem que trabalhar para que aquele evento aconteça e todas as pautas sejam discorridas no tempo certo. Próximo, nos eventos. A função do protocolo nos eventos, ele verifica a lista de convidados com antecedência das autoridades que vão estar presentes ou não vão estar presentes. Ele checa e testa os microfones auxiliares. É ele quem disponibiliza água, papel e caneta e todos os componentes da mesa. Todos os outros itens para os componentes da mesa, e ele especifica o lugar das pessoas onde vão sentar, de preferência colocando o nomezinho, porque quando é em evento, as pessoas já vão entrando e já vão sentando onde é indicado. Então, se já deixar tudo isso pronto, é até melhor e agiliza a organização. Além disso, o protocolo, por ele apresentar e ele ficar nessa parte de imagem, não é uma imagem pública, mas é a apresentação da reunião, ele tem que ter um nível de linguagem muito bom. Não tem que ter gírias, nem gracinhas, nem nada. Isso você deixa para o final da reunião. No final da reunião você pode fazer tudo, um momento de descontração, palavra aberta, mas o protocolo em si, ele é formal. Ele tem que ter uma linguagem cultural, uma linguagem culta, uma linguagem bem correta, e além disso ele tem que ter postura. Porque você não vai chegar lá e ficar encostado, bocejando. Não, o protocolo ele tem que ser. Você tem que olhar para ele, você tem que ver seriedade. Porque todo mundo está prestando atenção no protocolo. Você vai abrir uma reunião. E o convidado, a primeira impressão que ele tem é a do protocolo. Então, você tem que ter toda essa postura, esse comportamento diferenciado. Óbvio, como eu disse, no final da reunião ou tudo mais, você pode falar, comentar alguma coisa, mas no protocolo em si não, existem regras, essas regras têm que ser mantidas. A função nas reuniões dele é, como eu falei, organização e limpeza do local, ele checa todo o material, verifica a lista de convidados e visitantes, porque os convidados eles têm que ser apresentados. E não apresentados de uma forma que os deixe constrangidos, é uma apresentação sutil também. Ele tem que verificar se tem lugar para todo mundo. Vocês imaginam chegar uma reunião, chegar os convidados ou uma cerimônia de posse e não ter lugar para os familiares, para os convidados, para os rotarianos convidados? Então, ele verifica o lugar para todos, ele tem o uso da palavra e ele verifica se a pauta de reunião ou a pauta daquele evento, daquela ocasião, vai ser condizente com o tempo. Então, essa organização é toda dele. Fora isso, a função dele nos eventos. Nos eventos, ele vai fazer quase a mesma coisa. Aí ele verifica a lista de convidados com antecedência, incluindo as autoridades que estarão presentes, porque geralmente tem evento, não todos, mas tem. Ele checa e testa os microfones auxiliares, igual na reunião. Ele é quem disponibiliza água, papel e caneta para os componentes da mesa. E ele verifica o lugar, definindo com nomes, fixando nomes para para facilitar a organização e direcionamento. Por exemplo, em um evento, não é como uma reunião que todo mundo já sabe o lugar e tudo mais. Então, ele coloca os nomes, fixa tudo certinho, e quem vai chegando vai dizendo a ordem, e ele chega lá, já senta, se organiza bonitinho. Para não ter aquele problema de confusão em evento. Eu nunca vi acontecer, na verdade, porque foi tudo muito organizado nos eventos que eu fui. Mas é sempre bom dizer, né? Ju, contigo. Ju? Opa, tô aqui. Deixa eu só compartilhar aqui para a apresentação e compartilhar diferente, senão eu não vou conseguir ver aqui. Ah, é verdade.
Eu só preciso saber se vocês me avisem aí, se vocês estão vendo a tela, alguma coisa assim. Estamos, Ju. Tá. Deixa Você eu... tem que compartilhar a apresentação agora. Tá, deixa eu ver. Isso. Não. Apareceu para vocês? Você clicou em apresentar? Cliquei. Apareceu aqui. Apareceu? Eu só não consigo ver como é que tá aí vocês no Google Meets, porque a minha tela apareceu inteira aqui, tá? Deixa eu... Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo ver aí? Ju, dá Alt Tab, você consegue mudar a tela. Peraí, Alt... Daí escolhe a tela que você quer. Peraí. Alt Tab? É. Eu não. Vocês só estão me ouvindo, né? Vocês não estão me vendo. Não. Isso. Peraí. Enquanto a Ju organiza a tela, sobre as noções introdutórias, todo mundo foi ok? Não falei muito rápido? Tem dúvidas? Não, foi tranquilo. Beleza. Vocês continuam vendo a minha tela de apresentação? Sim. Sim. Então, peraí que eu vou abrir aqui para vocês me verem agora. Vocês estão me vendo também ou não? Sim. Agora Tudo bem. Então, beleza. Vamos lá, então. Acho que dá para ir assim, né? Formato de apresentação. Tá dando certo? Não está em apresentação. Peraí. Não estou conseguindo pôr em apresentação a tela. Tira a sua apresentação e coloca de novo a do PowerPoint. Vai no PowerPoint. Agora clica de novo. Ai, tem alguém comendo aí, tô ouvindo daqui. Não sou eu. Quero tentar. Acho que... Ops, desculpa. Dá para fazer assim? Ou não? Vocês estão achando ruim? Eu não estou conseguindo, de fato, aqui continuar a apresentação daquela maneira. Tab é o da setinha aí, se precisar. Peraí, vamos tentar de novo aqui. Do zero. Muito dó da minha amiga. Se eu estivesse no computador, eu compartilharia a tela e ela falava, igual a gente fez. Porém, meu computador bloqueou tudo. É o computador da empresa, ele bloqueou a câmera. Eu não estou conseguindo compartilhar com vocês. Viu, você quer me mandar? Eu compartilho? Acho melhor. Pode ser. Deixa eu te mandar aqui. Peraí. Igual pra mim. Consegue mandar aqui no chat também, tá? Consigo te mandar aqui? Sim, você vai em anexos ali. Só arrastar ali para detalhes de reunião. Lá naqueles três Peraí, pontos. que agora eu já vou te mandar pelo WhatsApp. Então, beleza, eu tô esperando aqui. Te mandei aí. Faz parte, gente. É uma coisa que eu não domino muito, então peço desculpa para vocês aí. Estamos nos readaptando. Reunião por call é assim mesmo. Vocês viram no Twitter
o cara que printou que a chefe dele colocou um efeito de batata na cara sem querer e não conseguia tirar? Ela ficou com o formato de uma batata a reunião inteira. Só ficava o olhinho. Meu Deus. Eu só vi aquele padre que que foi acontece rezar nisso. nas reuniões. O padre foi ótimo. Tô abrindo aqui e já compartilho. Eu achei ele muito Vê se fofo. você consegue. Abrindo, calma. O computador, quando a gente precisa dele, ele inventa de ficar lerdo. Computadores não trabalham muito bem sob pressão. Exato. O meu só Faz trava parte. quando eu tô numa situação assim. Pois é. Eu, na verdade, eu demoro um pouco para essa tecnologia. E à tarde a gente fez vários testes, eu e o Gabriel, e estava tudo certo. Aí agora, na hora, mas faz Aquela hora, parte. a gente abriu também a apresentação super de boa, né? Pois é. Nem dá nada. Mas é isso aí. Estamos Vamos no lá. ar ainda. Estamos dentro. Mas do é assim tempo. mesmo, você pode testar 20 vezes, sempre vai dar alguma coisa. É que eu tô mais Verdade. familiarizado que a gente usou no... Opa! A gente usou no meu clube. Então, vocês estão fazendo frequente, né? Os eventos de vocês, tá legal. Vocês estão vendo aqui? Isso. Vai lá em mesa diretiva, amigo, por favor. Isso. Então, gente, desculpa aí pelo transtorno. Obrigada, Lê, por estar nos ajudando aí. Então, vamos lá, gente. O que a Lilian também já colocou várias coisas muito importantes aí para o diretor de protocolo. Outra coisa interessante também, a nomenclatura correta, né? Então, nós somos diretores de protocolo, né? E não protocolo. Isso também é importante a gente sempre estar enfatizando. Então, a mesa diretiva é algo extremamente importante e se dá a questão da formalidade mesmo, como a Lilian também colocou antes. Então, mesa diretiva, ou mesa da presidência, ou mesa diretora dos trabalhos. A gente sempre vai se referir a ela desta maneira. Então, aí, como vocês podem ver, nós temos o púlpito, que fica à esquerda da mesa, e a panóplia, que fica à direita da mesa. Então, o púlpito é onde, normalmente, nós, diretores de protocolos, vamos ficar, para sempre de frente para o público, para fazer os nossos devidos trabalhos. Então, ali vai estar dividido o presidente, normalmente secretário, né? Numa reunião normal, secretário, tesoureiro, a gente sempre põe a mesa. Mas quando há alguma formalidade, ou algum evento, ou algum convidado, né? Como está ali descrito, um palestrante, ou um chair de Rotaract, um rotariano, um presidente de Rotary, ou o RDR fazendo uma visita, ou até mesmo quando você quer colocar um convidado para que ele, um visitante também, para que ele se sinta um pouco mais importante, naquela reunião, você pode colocar ele à mesa ao lado do presidente. E ali, como a gente colocou ali, o secretário do clube, na observação, ele ocupa a mesa preferencialmente em composição de 3 lugares. A partir de uma maior formação da mesa, ele pode sair da mesa assim, ocupando um local, uma pessoa que tenha um cargo mais elevado dentro daquela estrutura. Pode passar. Então, posições das bandeiras, né? Então, nós sabemos que é extremamente importante a organização e a posição correta das bandeiras. Por quê? Porque isso
a gente sabe que é lei, né? Existem leis de como se colocar e se portar as bandeiras, porque é nacional, né? A bandeira nacional é a bandeira mais importante, então nós temos que seguir o protocolo correto de organização das bandeiras. Então, é quase que inadmissível nós irmos a um local onde tem uma reunião onde as bandeiras estejam alocadas de forma incorreta. Então, é interessante que nós, agora que vamos aprender corretamente, chamemos a pessoa responsável né, aquela bandeira não está legal, aquela bandeira não está no local correto. Isso a gente pode fazer, isso é importante a gente fazer. Outro ponto que é importante, a bandeira nacional, ela está sempre ao centro, sempre no local mais elevado da panóplia, tá? Ou do mastro, como vocês preferirem falar, ambas as nomenclaturas estão corretas. Então, ali, como eu coloquei aqui, como nós estamos no estado do Mato Grosso, ao centro a bandeira nacional, ali do seu lado, número 2, a bandeira do estado, que é a do Mato Grosso, e a bandeira do município, no caso eu coloquei a do município de Sorriso, que é onde eu estou, ao outro lado da bandeira nacional. Então fica ali esquerda e direita, né? Do público sempre, tá, gente? Pode passar. Então, ali eu coloquei uma bandeira com a nomenclatura ali, né? Segundo exemplo, com o número par de bandeiras. Então, a gente segue a mesma linha, né, de raciocínio. Sempre a gente vê um centro ali, como vai estar no par, né, então vai ficar duas para cada lado, a gente sempre tenta dar uma centralizada ou elevar um pouquinho mais a bandeira do Brasil, porque ela tem que estar nessa posição. A bandeira que é mais importante depois da bandeira nacional é a bandeira do estado, a do município, e vem a bandeira do Rotary, que é a organização na qual nós fazemos parte. Pode passar. Ju? Oi? Eu tenho uma dúvida sobre isso. Eu posso fazer agora ou espero? Você pode fazer no final? Se você quiser escrever no chat, que daí é mais fácil. Daí a gente vai indo na linha de raciocínio e depois volta. Talvez possa ser a mesma dúvida de outra pessoa, daí é mais fácil para a gente ir sanando tudo de uma vez. Aqui é um terceiro exemplo que a maioria das vezes é assim que a gente deixa a nossa panóplia nas reuniões, né? Quem tem um número maior de bandeiras aí no clube, ou normalmente faz na Casa da Amizade, ou em algum local onde o Rotary já faz reuniões, eles já deixam a sua panóplia ali disposta, né? Então, com 5, um número ímpar, né? Com 5 disposições, então a bandeira nacional, bandeira do Mato Grosso, bandeira da cidade, né, do local, Rotary e Rotaract. Pode passar. Então, aqui eu quis colocar a ordem de precedência. O que seria essa ordem de precedência das bandeiras? É a ordem de importância. Então, a gente sabe que hoje, alguns Rotaries e alguns Rotaracts, eles estão incluindo na sua panóplia a bandeira dos Estados Unidos. Por quê? Além de ser o país sede do Rotary, também é o país onde foi fundado o Rotary. Então, por respeito, eles estão colocando a bandeira dos Estados Unidos também na sua panóplia. Não é regra, não é nada de, assim, algo imposto, não, é uma questão de simbolismo e de respeito. Então, aí ficaria, né, a posição da bandeira nacional, do país, né, onde você estiver, a bandeira dos Estados Unidos como segunda bandeira mais importante. Se tiver bandeiras de outros países que vocês queiram colocar na panóplia, sempre em ordem alfabética, esses países. Também tem uma ordem de fundação do país, ou tem uma ordem de primeiro Rotary, que nem aqui na América Latina, se você for pegar pelos países, o primeiro Rotary, ou sei lá, o país que teve o primeiro Rotary, daí você coloca por nível de importância também ali na panóplia.
isso não é uma regra, mas é questão de respeito e de organização, tá? A questão da bandeira dos países. Então, seguindo ali, se for a bandeira dos Estados Unidos, né, no caso, a do Brasil, dos Estados Unidos no número 2, a do Estado no número 3, no caso, as 3 mais importantes naquele momento. E aí segue a ordem município. As do município, a gente sempre coloca em ordem de criação dos municípios, dos estados, desculpa. Então, se a gente for, como por exemplo na CONARC, se vai colocar todas as bandeiras dos estados para simbolizar alguma coisa, então vai ser colocado por ordem de criação dos estados, tá? O estado que foi criado primeiro no Brasil e assim por diante. E aí a bandeira nacional sempre é o centro. As bandeiras do município, então, eu, no caso, estou aqui em Sorriso, então a bandeira aqui na minha cidade, eu vou colocar a bandeira da cidade de Sorriso na panóplia como uma das bandeiras importantes. E as bandeiras dos outros municípios seguem a mesma das bandeiras dos países em ordem alfabética. A bandeira da governadoria do distrito, a bandeira do Rotary Club, Rotaract, Interact, Casa da Amizade e Rota Kids. Aqui tem algo que eu troquei. Se for em ordem de criação, né, a gente sabe que o Interact ele foi criado antes que o Rotaract. Então, se a gente for colocar todas as bandeiras na panóplia, a do Interact ela é mais importante que a do Rotaract. Então, ela tem que estar numa posição maior que a do Rotaract, tá? Se caso for um evento de Rotaract, nós não precisamos necessariamente colocar a bandeira do Interact, caso a gente não queira. Por respeito, a gente coloca, mas não é via de regra. Assim como a bandeira da... Pode falar. Mas isso não muda com o Elevate? Que agora a gente não vai mais um programa. Então, não tem nada disposto a isso. Ainda não saiu nada em relação a essa questão. Mas em ordem de... a gente segue a ordem de criação, por exemplo. Segue a mesma dos estados, né? De quem veio antes. Então... Se for, como eu estava falando antes, se for um evento de Rotaract, por exemplo, você pode ou não colocar a bandeira do Interact, ou por respeito, ou por, às vezes, ter um interactiano lá, ou ter uma representação de Interact lá, e ele levou a bandeira, você coloca ela na sua panóplia. Assim como a do Rotary, e a da Casa da Amizade, e a do Rota Kids. Não é via de regra você colocar elas nos seus eventos, mas... Por respeito, você pode pôr e segue a ordem de criação e de organização, tá bom? Pode passar. Então, como eu disse antes, a bandeira do Brasil, que é um símbolo nacional, né, segue aí a lei, ela exige respeito, então, não necessita ser olhada durante a execução do hino nacional, então nós sabemos que o hino nacional, em alguns eventos do Rotaract ou do Rotary, enfim, nós cantamos o hino, então nós não precisamos nos virar para a bandeira, nós podemos só ficar de pé por respeito e olhar para frente. Nós não precisamos estar olhando para a bandeira para cantar o hino na hora da execução, né? Então, assim, não é necessidade. Tem pessoas que fazem, mas não é regra e também não é necessário. No hasteamento, a primeira a chegar ao topo sempre tem que ser a bandeira do Brasil. Então, lá, às vezes, algum evento vai fazer aquela honraria, né, de você fazer o hasteamento das bandeiras e tudo mais. A bandeira do Brasil sempre chega ao topo antes, e assim por ordem de organização, bandeira do Estado, enfim, por ordem de importância. E aí é vedada também a apresentação em mau estado de conservação. Então, assim, nós não podemos apresentar uma bandeira ou deixar uma bandeira hasteada nacional se ela estiver rasgada, se ela estiver suja, se ela estiver com algum dano, porque isso não é respeito, né? Então, nós temos que ter respeito com a bandeira, com o símbolo nacional, tá bom? Pode passar, Lê. Então, eu vou dar algumas dicas aí para vocês protocolares, né? Que seriam essas dicas protocolares. Pode passar, Lê. Algumas coisas que nós, protocolos, nós temos que
que ter e estar sempre ali observando. Então, nós temos que chegar com antecedência ao local do evento, da reunião, né? Como a Lilian falou antes, a organização, para fazer os testes de se está funcionando, se não está, se tem microfone para todo mundo, se não tem, se está, se o nome das pessoas que vão sentar naqueles locais está correto, se o nome das pessoas que você vai pronunciar está correto, se a pronúncia está correta, se tem visitante, se não tem, se está acompanhado ou não, enfim, tudo isso nós temos que checar antes. Como eu falei ali, verificar os lugares, o som, a panóplia, símbolos, a tribuna, o projetor, enfim, testar todos os aparelhos que serão usados naquele momento. Não usar apelidos para identificar convidados e visitantes, a Lilian já citou isso, então o protocolo, muitas pessoas falam, é chato ser protocolo, é chato estar na formalidade. Gente, nós estamos numa organização que exige esse protocolo. Existem momentos, como a Lilian falou, existem momentos onde nós não precisamos usar o protocolo e nós podemos ser mais leves na maneira como a gente vai tratar as pessoas. Mas, quando nós estivermos lá na frente, nós estaremos chamando a atenção de todos. As pessoas vão estar olhando para nós. Então, não seria legal nós temos intimidade com aquela pessoa, mas às vezes o visitante não tem, e ele não vai entender, entre aspas, uma piada interna, que isso não é legal quando você está fazendo um protocolo. Isso, no protocolo, não pode existir durante a sua fala. Faça essa piada interna, chame essa pessoa pelo apelido depois que você já tiver feito todos os seus trabalhos. Porque não fica legal e, eu vou deixar a reunião um pouco mais leve, um pouco diferente. Não é para deixar, é para você seguir o protocolo da reunião para que ela seja rápida, cumpra o horário e todos conversem adequadamente. Então, evitar relato de casos cômicos e pitorescos. Então, você está lá anunciando, então vou convidar agora o companheiro Alessandro. Nossa, Lê, lembra naquela Olímpica que a gente fez isso? Não, gente, não é o momento. Eu estou anunciando o Alessandro, estou chamando ele, mostrando que ele é um visitante na minha reunião, então as pessoas não precisam saber quando eu conheci o Alessandro, aonde eu conheci o Alessandro, que eu chamo o Alessandro de Lê. Não é esse o momento, tá? Então, isso também não é legal fazer. Evitar ao máximo. A Lilian também já tinha feito esse comentário antes. Então, receber todos os convidados, integrando-os ao ambiente. Então, esse é o diferencial também do protocolo. Nós estarmos atentos a quem chega na nossa reunião. Se tem gente diferente, se tem gente nova, se tem gente diferente, se tem gente nova, se aquela pessoa já foi, se aquela pessoa conhece ou não o Rotary ou o Rotaract, enfim. Isso é extremamente importante, nós acolhermos a pessoa que está chegando, receber na porta, mostrar o lugar que ela tem que sentar. Isso é extremamente importante e faz total diferença, a pessoa se sente acolhida e com certeza ela vai voltar à nossa reunião. Então, nomear... Ai, meu Deus, que susto! Falando em receber bem as pessoas, me recebo com a já. Gente, vim só para dar um oi para vocês, agradecer a Ju e a Lilian por ter preparado esse treinamento, dedicado um pouquinho de tempo para vir passar conhecimento para vocês. Dei uma fugida lá do Murilo para vir aqui só dar um oi e para vocês aproveitarem bastante aí o resto do treinamento de protocolo. Tá bom? Beijos. Beijos. Obrigado, Kelly. Então, tchau. Tá aí a Kelly, nossa RDR eleita, está aí conosco. Que quase matou a Ju de susto. Quase me matou de susto, porque eu estava aqui tão concentrada. Mas é isso. Então, assim, o importante também para o protocolo, se você está sozinho no protocolo, é um pouco complicado, porque você precisa fazer muitas funções. E isso te demanda tempo e você tem que estar atento a tudo. Então, nomear outro companheiro para ajudá-lo na execução do protocolo é extremamente importante. Então, você convidar uma pessoa para ser seu vice ou montar ali uma comissão de protocolos como na secretaria ou como na tesouraria, que cada um cuida
de um detalhe, isso é legal e faz toda a diferença naquela questão do protocolo, tanto na reunião como no evento, ou até mesmo aqui, olha só, nós dividimos algumas funções e o Alessandro acabou ajudando a gente para organizar a nossa reunião. Então, isso é importante, né? É importante principalmente em eventos ou em cerimônias, né? Principalmente cerimônia de posse, que é bem complicada, é cansativo também. Exatamente. Nós tivemos até acho que o Giancarlo está aqui, nós, como protocolos atuais do distrito, nós trabalhamos, quando nós entramos, nós trabalhamos muito em conjunto com o protocolo, os 2 protocolos que estavam saindo. Então, isso foi muito bacana, porque nós ficamos em 4 pessoas para conseguir organizar todas as questões dos ambos RDRs da época. Então, isso é extremamente importante. Se você estiver numa reunião, não precisa ser extremamente uma pessoa que faça o protocolo, mas pode ser, às vezes, o vice-secretário, o vice-presidente, ou alguém que está mais disponível naquele momento que possa te ajudar com o protocolo. Pode passar, Lê. Então, segue aí as dicas. O dirigente anfitrião, ele precede o dirigente visitante. Então, na hora que isso aí é na hora da gente escrever o protocolo, de como a gente vai chamar, quem vai chamar primeiro, quem senta em que lugar primeiro. Então, quem é o anfitrião, ele é o primeiro. E depois, o dirigente, ele se torna o visitante, tá? Desculpa, gente. Cargos de mesmo nível, o ex precede o eleito, que precede o indicado. Vamos pegar o exemplo dos nossos RDRs. Então, nós temos o Herbert, que ele é o ex, nesse caso, a Kelly, que é a atual, que seria a eleita, e o Alessandro, desculpa, e o Wagner, que é o indicado. Então, vai ser nessa ordem que nós iremos chamá-los na hora de pronunciar, ou, enfim, convidá-los para fazer algo, ou para compor mesa, enfim. Ex-dirigente de gestão mais antiga, ele precede o de gestão mais recente, de nível de importância. Ele foi um presidente da gestão X, então ele tem um cargo importante daquele ano, então ele ocupa um cargo, um local importante na mesa, ou na hora que você vai chamar. Então, o rotariano ou rotaractiano, ele deve ser categorizado com o cargo mais alto que ele ocupou. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Kelly, a nossa RDR eleita. Ela já foi presidente do Rotaract Clube de Sorriso na gestão 17 e 18. Eu acho que é 17 e 18, agora eu não me lembro, posso estar errado. Mas então, e atualmente ela é RDR eleita. Então, o cargo maior que ela ocupou até hoje foi ser RDR. Então, a gente sempre vai falar que o cargo mais importante primeiro que ela ocupou. Então, RDR, eleita, tal. Ao término da reunião, também é importante, nós, protocolos, acompanharmos os convidados até a saída, perguntar se ele gostou da reunião, se ele se sentiu bem, se está tudo certo. Então, assim, isso também é uma forma de acolhimento. Nós trabalhamos muito com o diretor de internos, que também tem esse trabalho de organizar o local, de estar sempre junto, de estar perto, de saber se precisa de água, se está tudo bem com o companheiro que está do lado, e isso o protocolo também tem um trabalho parecido com o diretor de internos. E aí, nós saudamos, eu acredito que saudamos, me corrijam se eu estiver errado, apenas a bandeira nacional. Então, nós não aplaudimos, a gente aplaude quem fez uma piada engraçada, ou quem dançou bem, ou quem tocou violão bem, enfim, quem está se apresentando, nós aplaudimos. Nós saudamos a bandeira nacional, sempre saudar a bandeira, nunca aplaudir a bandeira. Então, nós convidamos a todos para saudar a bandeira nacional, e ponto, não vamos saudar outras bandeiras, tá? Só a nacional. Pode passar, Lê. Então, diretores de protocolo trabalhar em conjunto com outras avenidas importantes, como a Avenida de Internos e DQA, que foi o que eu falei anteriormente.
A avenida de internos, né, o diretor de internos, tanto quanto o diretor de DQA, né, de quadro associativo, né, desenvolvimento de quadro associativo, ele tem o papel do quê? De atrair, de trabalhar com quem está ali no Rotaract, né, o internos, com quem está ali, os companheiros que já fazem parte, que já conhecem, e o DQA é aquele cara que tem que organizar também quem já está aqui, mas trazer gente nova. E o protocolo, ele tem um pouco de ambos, né? Ele vai ter que fazer aquela sala, né? Ele vai ter que organizar o local para receber todo mundo bem. Então, é importante trabalharmos junto com essas duas avenidas, para que nós podemos organizar uma reunião mais calorosa, vamos dizer assim, uma reunião mais dinâmica, uma reunião que tenha convidar um companheiro para fazer uma leitura que seja importante, ou ler uma data comemorativa, enfim, nós temos diversas maneiras que nós podemos trabalhar em conjunto com essas duas avenidas para que as reuniões sejam mais dinâmicas e para ambos os diretores, né? Porque às vezes a gente acha, eu sou diretor de internos, eu sou diretor de DQA e não faço nada, eu sou protocolo, só falo e não faço nada. Não, você pode desenvolver muitas habilidades dentro do seu clube com outras avenidas em conjunto, tá? Então, faça um planejamento de projetos que incluam as 3 avenidas, que é o que eu estava falando antes, propostas mais dinâmicas, né, aniversariantes do mês. Então, às vezes o diretor de internos, ele tem uma ideia de comemorar o aniversário daquelas pessoas todo mês tem um aniversariante, ou cada 3 meses tem um aniversariante, tem pessoas de aniversário. Por que não ler uma mensagem, comprar um bolo, fazer alguma coisa diferente, junto, né? Fazer junto. O protocolo vai estar lá anunciando, às vezes o protocolo chama essa pessoa, o aniversariante, e surpreende ele, enfim. Tem diversas maneiras que nós podemos trabalhar junto com outras avenidas para que a nossa avenida seja um pouco mais produtiva, tá? Realizar reuniões de convidados em conjunto com o DQA e o diretor de internos. Isso também é importantíssimo, porque não só com os diretores de interno, eu, diretor de DQA, mas com o presidente, porque você tem que estar, como a Lilian falou no começo, o protocolo ele é a ponte entre o presidente e os associados, porque muitas vezes os associados vão falar com o protocolo para que, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo. O protocolo vai direcionar ao presidente, o fulano de tal tem uma ideia de projeto, posso colocar na pauta dessa reunião? Não posso. Como que vai ficar essa pauta? Vai ficar muito longa, nós temos pouco tempo. Isso também é função do protocolo, organizar a pauta junto com o presidente, para que não fique uma reunião muito extensa e chata, porque daí fica maçante aquela reunião e passa-se do tempo. E às vezes a reunião é 1 hora, fica lá 1h30, 2, 3 horas discutindo algo e não sai do lugar. Então, isso também o protocolo tem que trabalhar muito junto com o presidente, tá bom? Pode passar. E agora eu passo aí para a companheira Lilian finalizar isso daí. Vamos de novo. Agora a gente vai fazer uns apontamentos que são curiosidades da diretoria de protocolo. Pode passar. As curiosidades protocolares. Essa imagem é familiar para vocês? Esse sino, acho que todo mundo já teve aquela vontade de ir lá e tocar. Uma vez, terminou uma reunião, eu fui lá e bati. Só para ver a sensação, sabe? Então, acho que todo mundo é o que mais chama atenção, principalmente para um convidado. Quando o convidado, eu lembro quando eu fui convidada, que a primeira coisa que eu reparei foi por que de acho que esse cara tá batendo esse martelo aí para começar a reunião, né? Então, isso é muito familiar e você passa ano e ano no clube e você não necessariamente sabe o que é ou para que aquilo funciona. Pode passar. O sino e o malhete é o martelinho, que todo mundo conhece como martelinho, ele simboliza a ordem e a disciplina. Por isso que ele é usado nas reuniões. O presidente, com o toque do sino, ele anuncia que está iniciando a reunião rotária e ele anuncia o término da reunião rotária. Durante a reunião, ele pode ser tocado várias vezes como um símbolo de respeito e atenção. Geralmente, aquele momento que está todo mundo discutindo, que um está falando em cima do outro, que ninguém para ouvir, o
presidente vai lá e toca o sino, manda todo mundo se acalmar e retoma a pauta. Isso é feito de uma forma para organizar aquilo, para não fugir da pauta, a pauta que o protocolo colocou certinho, a ordem das pautas, para não bagunçar, para manter uma reunião certa e para manter o enfoque de todo mundo. Porque às vezes você sabe que no meio da reunião começa aquelas brincadeiras, conversas paralelas e tudo mais, então ele também serve para aquilo naquele momento. Em uma cerimônia de posse, o presidente entrega ao seu sucessor o malhete como simbolismo de troca de autoridade presidencial. Isso, quem já foi em uma cerimônia de posse já deve ter percebido isso, ou se não percebeu, na próxima cerimônia de posse, que vai ser na troca das gestões, perceba isso. Quando o presidente anterior, da gestão anterior, vai passar para o presidente da gestão nova, ele faz esse repasse do malhete como símbolo de troca. É como se estivesse passando daquela gestão para a nova gestão. Estou te dando o poder do clube e agora é a tua vez. Então, isso é simbólico, é um símbolo realmente de ordem, disciplina e um pouquinho de poder. Então, é bem interessante. E, para quem não sabe, pode repassar para o pessoal do clube de vocês. E é uma sensação muito gostosinha de tocar ele. Pode passar o slide. Outras curiosidades protocolares. Não existe ex-presidente, ex-representante distrital ou ex-governador. A gente acaba falando isso porque que a expressão certa é presidente do ano rotário tal. Ah, ele é o presidente do ano rotário 18-19. É o presidente do ano rotário 19-20. Então, a pessoa que identifica qual é aquela gestão e sabe que não é o presidente atual. Então, não existe ex. Ex é só namorado e namorada. Então, é presidente do ano rotário tal. E se você vê alguém falando dessa forma, chega e dá um toque, ó, fulano, é presidente do ano rotário. Aí é bom que você já deixa para explicar para a pessoa o que é um ano rotário, que tem gente que não sabe, principalmente os novos associados, certo? Próximo é o correto, igual a Ju já mencionou, não é correto dizer mesa principal, mesa presidencial ou mesa do presidente. O presidente não tem uma mesa. A mesa do presidente é da casa dele. É mesa diretiva, mesa da presidência, porque a presidência é uma equipe, e mesa diretora dos trabalhos. Aí, em comparação, mesa principal? Não. Mesa diretiva. Mesa presidencial? Não. Mesa da presidência. Mesa do presidente? Não. Mesa diretora dos trabalhos, certo? Sempre vamos tentar colocar isso bonitinho, porque mesmo que a gente fale um pouquinho errado, nas cerimônias, nos protocolos, enquanto a gente está apresentando, as pessoas, os associados, se espelham nas nossas expressões. Então, se a gente acostumar eles falando sempre errado, eles tendem a repetir a forma como nós apresentamos. Então, se a gente se policia e aprende as expressões corretas, a chance de que o teu clube tenha aquele costume é bem menor, tá bom? E por último, o erro clássico que todo mundo já cometeu uma vez na vida. Não é correto dizer 4440, 4440. Não, 4440. Lilian Stephanie Oscar, associada representativa distrito 4440. Isso é muito comum porque eu já reparei, rotarianos, os próprios rotarianos falam que o distrito deles é 4440. Nos eventos a gente comenta 4440, mas não. Sempre vamos nos policiar para falar distrito 4440, porque essa é a forma correta de dizer. Inclusive, essa é uma atribuição importante do protocolo, por isso que a gente já mencionou mais cedo, que o linguajar, as expressões do protocolo, durante o protocolo, do diretor de protocolo, durante o protocolo, tem que ser formais, tem que ser corretas, culturais, porque tende a repassar essa mensagem a todo mundo ao redor. Então, isso não é bom. E, inclusive, como diretores de protocolo, fazer essas correções de uma forma bem sutil, de uma forma educativa, aos associados, é muito bom, porque você está conseguindo educar, está conseguindo criar um costume bom, um costume novo e de acordo com as regras, que é o que a gente sempre vem mantendo.
segue a regra, segue o protocolo, segue o tempo e mantém a organização. É o que o diretor de protocolo tem em mente. Então, a gente consegue repassar isso e manter em frente. Então, essas foram as curiosidades pequenininhas. Pode passar o slide final. O nosso treinamento foi esse. Eu e a Ju tentou pegar os tópicos que eram principais para fazer uma coisa bem rápida, sucinta, objetiva. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aqui no bate-papo para a gente ver quais foram as dúvidas que vocês falaram. Que daí agora eu e a Ju vamos começar a responder vocês, né? Então, vamos lá. Qual que é a primeira dúvida? Deixa eu ver aqui. Acho que foi a do Alessandro que Okay, perguntou. Sim. O Alessandro comentou primeiro aqui. Eu sempre achei, mesmo em números pares, a bandeira menos importante sempre fica à direita. Ju, é contigo, bandeira. Deixa que eu tô aqui pensando. Como a gente está na mesa, né? Então, as bandeiras centro, direita, esquerda. Na verdade, a gente sempre começa direita e esquerda, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, o par, ela vai ficar lá no 4 mesmo. Então, a menos importante vai ficar do lado par mesmo. Vai ficar do lado... na contagem, ela vai ficar do lado direito, se eu não estou enganada. Estou tentando visualizar aqui a bandeira, mas eu acredito que ela vai ficar do lado direito mesmo. Acho que é isso aí mesmo, se eu não estou enganada. Qual coisa a gente pesquisa? Ju. Oi, pode falar, Sandro. Como eu e você somos ex-membros do 4.590, eu fui diretor de protocolo do Clube de Jundiaí. Lá a gente recebeu um manual que o distrito tinha feito em 2018. E aqui está falando sobre isso, né? Por isso que eu até indaguei. Mas a questão de protocolo é que muda também muito, porque não existe uma diretriz central do Rotary International para isso. Por isso que eu perguntei. Sim, exato. Em relação a isso, até tem alguns distritos que usam o contrário depois das 3 principais, né? Aí começa a fazer a contagem inversa. Mas também isso vai variar de distrito para distrito. Como até mesmo no Bora Rotaract, quando eu não me lembro o nome do menino que deu o treinamento de protocolo, ele também fez levantou essa questão. Enfim, assim, não é, que nem você falou, não é nada exato, né? O que a gente tem que seguir é a questão da bandeira nacional, que é a principal, e aí fazer as contagens em relação à ordem de importância. Tem distrito que conta da direita, tem distrito que conta da esquerda, então eu acredito que vai variar de distrito para distrito mesmo. Tá. O Gabriel também colocou aqui no bate-papo. Eu escutei que a bandeira da Casa da Amizade sempre ficará em última posição, em sequência das bandeiras dos programas do Rotary, por ser uma instituição que não é reconhecida pelo Rotary Internacional, é verdade? E o Alessandro, maravilhoso, também já respondeu que sim, isso é verdade, porque a Casa da Amizade e o Rota Kids não são reconhecidos. Inclusive, eu até estranhei a primeira vez que eu li o material de protocolo, que a Casa da Amizade ficava lá embaixo. Eu achei bem estranho, porque eu achei que ela precedia o Rotary, mas não, o Interact, o Rotaract vem antes, e em seguida a Casa da Amizade, igual a Ju também mencionou na parte dela. É isso aí mesmo, tá corretíssimo. Beleza, então. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa a se falar? Alguém mais? Não. Tudo ok? Quem? Vai ter Eu acho que a gente podia... de protocolo? Não entendi. Aí já é com a gestão entrante, no caso a Lilian. O que foi? Eu não entendi a lei. Vai ter um grupo de diretores de protocolo do próximo ano? Para mim, cortou aqui. O que é que vai para o grupo de diretores? Esse material? Você vai ter um grupo. Vai sim, vai. Eu vou fazer um certinho.
Eu vou ver, na verdade, com a Kelly, porque ela me chamou recentemente para entrar como protocolo. Foi num dia e no outro, passou uns 2 dias, ela já me disse desse treinamento, então tá tudo acontecendo muito rápido. Eu, na verdade, ainda tô assim, o que tá acontecendo? Mas eu vou fazer todo um planejamento, vou fazer um grupinho sim, tudo certinho. Tenho só que me organizar, porque a minha rotina tá caótica. Inclusive, esse treinamento que a gente apresentou aí, eu e a Ju ficou uma semana para a gente conseguir parar, conversar sobre os tópicos, porque eu chegava todo dia à noite. Aí você sabe, né? Vida adulta, infelizmente, não. Eu não fui feita para isso ainda. Até hoje não consegui me organizar. Mas vai ser sim, Ale. E daí, qualquer coisa, quem tá aqui no treinamento, só me manda um oizinho no WhatsApp para eu lembrar certinho, para não deixar ninguém de fora. Pode ser? Beleza. Legal também. Até uma dica também, Lilian, quando virar, né, que daí a Kelly já tiver um grupo dos presidentes, os próprios presidentes mandam o número dos protocolos e daí a Kelly manda para você e daí já monta o grupo. É mais fácil também de você, né, porque daí eles já têm uma lista, né, dos presidentes, eles montam o grupo dos presidentes e cada presidente manda o número do seu protocolo, fica mais fácil para você montar o grupo. Ah, então Então, não. fica Olha, tá uma vendo? dica aí. Quem já tá há mais tempo já sabe, olha, é tão maravilhoso. Vou incomodar tanto na vida dela ainda. Mas pode incomodar, eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Já te mandei quase todos os materiais aí que eu tenho. Se alguém tiver também, se alguém quiser também, eu disponibilizo. Inclusive, esse ano a gente lançou também esse ano o manual do protocolo do distrito. Então, tem também no Drive do distrito bastante coisa, mas podem me chamar que eu estou à disposição aí de vocês. Esse material também já tá comigo, então quem não achar a Ju pode me mandar, ou então eu e ela, tá tranquilo, a gente se conversa, equipes e equipes. É isso aí. Tá certo? Eu acho que se quem tá sem a câmera e tiver câmera e puder aparecer aqui, para a gente tirar um print, né, para mandar para o pessoal, para a gente marcar aí o nosso treinamento de protocolo. Ah, gente, tem que postar uma fotinha dessa pra printar. Apareceu as fotinhas? Tá aqui, se alguém quiser aparecer no vídeo, ou vai ficar assim mesmo? Tudo bem, seus antissociais. Colocar a cara no sol. Isso, coloca a cara no sol aí. Print. Você, Ju? Eu? Eu tô pelo celular, então é impossível. Não foi, eu acho que foi. Deixa eu mandar aqui, vou mandar aqui já. Olha, o meu sorriso durou 15 segundos. Na hora que você... Não apareceu aqui, peraí. Vai tirar outra, eu vou sorrir. Tá, peraí, já vou. Cadê? Você abriu a câmera? Não aparece aqui. Vai. Então, peraí, gente. Tá bom. Vai vir uma pessoa aqui aparecer também. Ah! Então, vai lá. Aí, pronto, foi. Me manda no WhatsApp o printzinho, que eu já vou postar. Vou te mandar já. Tá bom. Então é isso, beleza. Pessoal. Vamos finalizar aqui a reunião, porque eu tô com fome, eu quero ir comer. E se vocês tiverem qualquer dúvida, igual a Ju já disponibilizou o WhatsApp dela, o meu também. O que eu não souber responder, a gente corre pra Ju corre aqui, né? E a gente vai se falando, beleza? Obrigada por terem disponibilizado o tempo de vocês. Obrigada por ter ficado assistindo a gente, é muito importante. Nós sentimos mini celebridades por um momento. Tá bom? Obrigadão. Verdade, gente. Muito obrigada aí por vocês estarem aí, disponibilizando o tempo de vocês. E se precisarem de alguma coisa, eu estou disponível também. Tá certo. Valeu, gente. Boa noite. Ok. Boa noite. Até mais. Noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, companheira.